O assunto hoje, para o canal, para a página e para o Instagram PCA, Pensar nas Coisas do Alto, convido vocês para nos acompanhar lá, para curtir, é sobre pregação. Eu fiz aqui, resumidamente, de forma simples, mas objetiva e bíblica, algumas orientações para que nós possamos ter um norte, ter uma orientação sobre pregação, a importância da pregação, algumas orientações bíblicas e vindas de grandes homens de Deus, de grandes pregadores, grandes que eu digo, pessoas que estão mais avançadas do que nós nesse caminho e que já aprenderam mais do que nós e estão nos ensinando. Então, para que nós possamos ser bem objetivos e bem práticos nesse assunto, depois eu vou apresentar aqui alguns livros para quem quiser se aprofundar nisso, que não é o objetivo desse vídeo, que vai ser mais curto, para ler sobre isso com homens de Deus. Eu vou passar no final algumas dicas de livros, e tem tantos outros que os irmãos já conhecem. Primeira coisa que eu poderia falar, que eu estou aprendendo com isso, é que melhor do que uma pregação bem preparada é o pregador estar bem preparado. Primeira coisa é que o pregador tem que estar preparado antes de preparar a mensagem. O que quer dizer isso? Todo mundo já está plenamente pronto para pregar? Não, não é esse o objetivo. É que nós devemos dar mais atenção ao nosso coração, à nossa própria experiência com o Senhor, à integridade do nosso coração, das nossas motivações. Antes de prepararmos uma mensagem, nós temos que nos colocarmos diante do Senhor, estarmos preparando para aprender com Ele antes de querer transmitir essa verdade. Então o pregador deve estar preparado antes de preparar a mensagem, para que a mensagem não seja algo incoerente com a própria vida dele. A segunda observação, a segunda orientação é a importância da oração na pregação. Muitas vezes nós somos tentados a sentar, estudar, ler o texto, buscar ajuda em comentários, em outros livros. Esquecemos de algo principal, que é orarmos sobre aquele texto, orarmos sobre a nossa própria vida, para que Deus nos capacite diante da nossa limitação, para que o Espírito Santo trabalhe essas verdades primeiramente no nosso coração e no coração daqueles que vão ouvir a palavra de Deus. Então nunca devemos abrir mão de uma vida de oração, não só para pregar, mas de uma vida de oração constante na caminhada cristã. E principalmente aqueles que vão pregar têm que ter essa orientação, essa importância da oração muito, muito saltada diante dos olhos e muito aguçada na mente. A importância da oração antes mesmo da pregação. Terceira coisa é que nós devemos estudar o texto bíblico antes de buscarmos auxílios em comentários, em outros recursos online, virtuais. Primeira coisa que nós devemos ler o texto, orar sobre aquele texto, meditar no texto, e gastar tempo, investir tempo para que a própria palavra de Deus salte aos nossos olhos, para que o Espírito Santo use aquela leitura repetida, não mecanizada, mas repetida. Nós fazemos anotações, fazemos perguntas ao texto para que o Espírito Santo possa nos ensinar. Há uma tentação muito grande de nós apenas lermos uma vez e já buscarmos opiniões de pessoas, a buscarmos recursos em dicionários e tudo, e não estudamos o texto. Precisamos primeiramente fixar nossa mente no texto exaustivamente. Na sequência, pregar expositivamente o texto dentro do contexto. Não é achar um texto para dar suporte a uma ideia nossa. É pregar o texto. Nós somos chamados para sermos dispenseiros fiéis, pregar a palavra de Deus, e sabemos que a própria Bíblia explica a Bíblia. Precisamos entender que um texto ele está dentro de um contexto, está dentro da Bíblia toda. Nós precisamos estudar, saber o que está querendo dizer aquele texto dentro do contexto, dentro do ensino da Bíblia toda. Outra coisa que eu anotei aqui é a finalidade de pregar o texto. É para exaltar a glória de Deus, não é para levar uma grande ideia, não é para impactar com a eloquência, não é para sairmos com algum conceito sobre nós ou sobre quem vai pregar, mas a ideia é transmitir sempre Cristo.
Cristo deve estar em evidência na pregação, é proclamar a mensagem dada por Cristo, e não uma opinião nossa, não uma experiência nossa, não algum conceito nosso. É proclamar a palavra de Deus. E para isso nós precisamos estudá-la, precisamos orar sobre ela. Precisamos ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto para os ouvintes com amor, com paixão, crendo naquilo que nós estamos pregando. Por isso aí a importância de uma vida de oração mesmo. O alvo da pregação é a consciência do ouvinte, ele tem que sair dali impactado com a palavra de Deus. Ele tem que sair dali com algo prático, a pregação não pode ficar distante dele. Nós precisamos ler o texto, explicar o texto dentro do contexto e aplicar o texto para a vida dos ouvintes. A mensagem está na própria Escritura. Precisamos crer nisso. A pregação ela é indispensável para o cristianismo. A pregação expositiva, a pregação bíblica que exalta Cristo. Pregar a Cristo, Ele é o Evangelho. Se na nossa pregação, se na sua pregação, Cristo não está em evidência, se as pessoas não estão olhando para Cristo, se elas não estão sendo mais levadas a adorar a Cristo, a se arrepender, a desejar mais a Cristo, nossa pregação não está atingindo o alvo bíblico, porque ela precisa revelar a Cristo. Nosso grande desafio é pregar fielmente o Evangelho. Para isso nós precisamos estar crendo no Evangelho, nos alimentando e estudando sobre ele. E por último que eu anotei, nós precisamos de coragem para proclamar o Evangelho no mundo que está relativista, secularizado cada vez mais, odiando a mensagem, mundo que perdeu o conceito de pecado, de moral. Nós precisamos de coragem vinda da parte de Deus, ousadia para proclamarmos o Evangelho com firmeza, mas com amor, com compaixão, mas não negociando a verdade do Evangelho. E ao mesmo tempo que precisamos dessa coragem, dessa ousadia que o Espírito Santo nos dá, precisamos de humildade, precisamos de mansidão, precisamos de amor, de compaixão, para pregarmos a verdade do Evangelho, não aquilo que as pessoas gostariam de ouvir, muitas vezes, mas aquilo que o Deus quer falar para nós. Precisamos, então, ter essa certeza de que somos mordomos, dispenseiros de uma verdade. A verdade não nos pertence, ela pertence a Deus, e nós temos um compromisso em proclamá-la fielmente. Sei que são conselhos simples, rápidos, mas o objetivo era esse. Espero ter alcançado esse objetivo, ter despertado em nosso coração um desejo mais por estudar a palavra, por amar a palavra e por pregar a palavra. Em seguida, eu digo rapidamente alguns livros aqui que eu anotei. Pregação Bíblica, o desenvolvimento e a entrega de sermões expositivos, desse autor, Haddon Robinson, da Shed Publicações. Outro livro que eu indico é esse Supremacia de Deus na Pregação, de John Piper, Shed Publicações também. Um outro livro que muito bom é O Perfil do Pregador, de John Stott, editora Vida Nova. Depois tem Pregando para a Glória de Deus, editora Fiel. Outro de John Stott, Eu Creio na Pregação, editora Vida. E de Stuart Olyott, Pregação Pura e Simples, da editora Fiel. Com certeza tem outros livros a esse respeito de grandes homens de Deus, e que Deus nos abençoe e nos desperte para proclamarmos a verdade do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Que Deus nos abençoe.